Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão. Um momento para analisarmos o importante papel e a valorização dos negros na nossa sociedade. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Isso aconteceu no dia 13 de maio de 1988. No entanto, a busca pela igualdade ainda permanece. O racismo no Brasil é crime, mas infelizmente vários casos ainda são relatados. Recentemente acompanhamos situações no esporte, dentro e fora do campo de futebol. O que fazer para mudar essa realidade? Qual o papel do governo e da sociedade para romper essas barreiras que ainda existem? E para falar sobre este assunto, nós convidamos o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial do Distrito Federal, Juvenal Araújo Júnior, e a especialista em educação, ativista de direitos humanos e coordenadora da Associação Mulheres pela Equidade, Gabriela Cruz. Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Que honra recebê-los aqui para falarmos desse assunto que é tão importante, né? Tão caro, na verdade, para todos nós. Verdade. E eu vou começar com uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo não simples. Eu tenho consciência de que a resposta é bem complexa. Gabriela, existe racismo no Brasil? Sim, existe racismo no Brasil. E é muito importante a gente ressaltar, né, que foram quase 400 anos de escravidão. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. E a princesa Isabel aboliu a escravidão com apenas 2 artigos, abolida a escravidão no Brasil e essa lei é irrevogável. Então, naquele momento, não houve, né, um debate, documento, né, que garantisse os direitos da população negra, que estava ali pela liberdade. E a gente pode ver que o racismo ele existe na estrutura da sociedade. As desigualdades sociais, as desigualdades raciais que existem no nosso país, né? A falta de oportunidades, o negro, ele ainda vive um processo, ele ainda está à margem da sociedade. Nós não estamos representados nos espaços. Então, o racismo pode ser definido dessa forma, né? A gente olha os espaços, a gente não vê os espaços ocupados pelo negro, a gente tem os direitos constitucionais, são iguais, inerentes a todos, mas a gente sabe que na prática não é assim. A Constituição brasileira ela foi um marco muito importante, mas o Estatuto da Igualdade Racial, sim, depois de muitos anos nesse pós-abolição, que nós tivemos um documento que é uma carta magna, né, que ali está as políticas públicas a serem implementadas, um direcionamento para que a gente possa realmente ter a garantia de direitos. Certo. Então, somos 54% da população, mais do que isso, o IBGE apontou dados recentes que cresceu a população negra no Brasil, mas a gente pode ver que as desigualdades, elas existem e esse é o fato do racismo existir. Secretário? Sim, infelizmente existe, sempre existiu o racismo no Brasil. E essa forma estrutural, né, que a Gabriela disse, realmente, eu digo que o racismo no Brasil tem os seus tentáculos, né? O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo religioso, o racismo ambiental, todas as formas de discriminação ainda no Brasil por causa da nossa cor da pele. E esse racismo, ele afeta também os 3 poderes, né? Nós vemos isso nítido na questão do legislativo, né? Nós temos tão poucos vereadores, deputados e senadores negros ou negras eleitos exercendo o mandato. Nós temos também no judiciário, a última vez que nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário foi com Joaquim Barbosa do STF e Reis de Paula do Trabalho. Nunca mais nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário e no executivo. No executivo, quando nós temos vários negros competentíssimos, geralmente colocamos esses negros nos cargos de igualdade racial. Qual a dificuldade nós temos no Brasil hoje? O ministro da Economia negro, uma ministra da Saúde negra, um secretário estadual de Economia negro, uma secretária estadual de Administração negra, uma secretária municipal de Planejamento negra, um secretário municipal da Casa Civil negro. Isso é nítido que o racismo ele faz com que realmente a população negra tenha um limite de atuação. E esse limite de atuação
ele não chega realmente como deveria nos cargos de poder no Brasil. A não existência de negros nesses cargos de poder faz com que os negros no Brasil, principalmente as crianças, não tenham uma referência no Brasil. Quando você não tem como referência, então realmente ela consegue também inibir o racismo, inibir os sonhos, né? Até eu costumo dizer que geralmente o filho ou a filha de uma pessoa com um poder econômico maior, né, um poder de compra, ou ganha-se mais no Brasil, que na maioria são não negros. Então, esses filhos eles querem ser o que os pais são. Então, esses filhos querem ser doutores, querem ser médicos, querem ser oftalmologistas, querem ser chamados de doutores. Já as crianças negras, que na sua maioria moram na periferia, eles querem ser algo que eles veem da cor da pele dele e que faz sucesso, que está na televisão, ou que ele então se inspire ali. Então, a menina da periferia, geralmente ela quer ser ou aquela dançarina de funk, porque na periferia é o que faz sucesso, que está na televisão, ou então a rainha da bateria da comunidade dela. E o menino, né, homem, masculino, sexo masculino, negro que faz sucesso no Brasil, é jogador de futebol. Sim. Então, essa criança negra, ela quer ser jogador de futebol. Você vê o que o racismo faz até na questão dos sonhos. Né? O racismo ele põe limite à população negra até na condição e na capacidade de sonhar. Perfeito. E o que eu acho, tudo é muito preocupante, né? Mas o que eu acho também bastante preocupante é o racismo velado, sabe? A sociedade dizer, não existe racismo no nosso Brasil. E aí você constrói barreiras que são invisíveis e com barreiras invisíveis fica mais difícil você rompê-las, concordam? Sim, existiu por muito tempo o mito da democracia racial no país, que foi rompida a partir do momento que o movimento negro brasileiro, ele reivindica os seus direitos e o Estado brasileiro, ele acolhe essas demandas do movimento negro e realmente diz, olha, existe sim racismo no país e nós vamos promover políticas públicas de igualdade racial. Uhum. Então, a partir do momento que as reivindicações do movimento negro, reivindicando o racismo, são acolhidas pelo Estado, e aí cria-se as políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo, aí realmente foi ali que o nosso Estado realmente começou a reconhecer a existência do racismo. E para nós, mulheres negras ainda, que estamos nessa base da pirâmide, é muito mais difícil, porque são as mulheres negras que ganham os menores salários, as maiores vítimas de violência e morte nesse país. E nós vivemos também ainda, no país, a mulher negra ainda é muito vista, né, como um objeto, né, a questão da exotização dos nossos corpos. Então, a gente vem trabalhando, né, pela equidade dessas mulheres, né, para que a gente possa respeitar essas mulheres, dar voz a essas mulheres, fazer com que elas tenham ascensão, para que as mulheres negras, principalmente no campo da epistemologia, no mercado de trabalho, as cotas raciais, né, foram importantes para que nós pudéssemos estar inseridas na sociedade, inseridas na universidade e promovendo, né, o conteúdo, formando carreiras. Hoje nós temos médicas, advogadas, negras, assistentes sociais, psicólogos. Então, nós precisamos romper com essas barreiras, né? Principalmente a questão da saúde. Nós sofremos também no acesso às políticas públicas de saúde. Por exemplo, a mulher negra, ela é a maior vítima de violência obstétrica. São as mulheres menos tocadas no pré-natal. Então, tudo isso é fruto desse racismo que precisa realmente de políticas que possam promover essa equidade e essa oportunidade de direitos iguais no nosso país. Certo. Eu vou fazer um intervalo agora. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra.
Os nossos entrevistados são o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial do Distrito Federal, Juvenal Araújo Júnior, e a Gabriela Cruz, que é coordenadora da Associação Mulheres pela Equidade. Então, nesta semana que nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra, um fato bastante emblemático no Congresso Nacional, né, que repercutiu nacionalmente, que bom que isso repercutiu, que foi um deputado, um coronel deputado pelo PSL, que ele tirou um cartaz que estava lá. Vou pedir para o Neto soltar, porque a reportagem explica bem isso que eu estou querendo dizer. Solta aí, Neto. O parlamentar gravou um vídeo criticando o cartaz que menciona genocídio da população negra. A ilustração mostra um jovem negro algemado no chão. Ele teria sido executado por um policial que se afasta com a arma na mão. Isso é racismo. Policial de boina preta, arma na mão, sujeito negro. Isso quer o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Isso aqui não vai ficar na parede. Isso aqui é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. A ação do deputado foi criticada por outros parlamentares. Falta de respeito, não tem conversa. Isso é racismo. É bastante complicado, a gente percebe a intolerância que a gente vê na sociedade refletido no Congresso Nacional e questionado depois, o parlamentar disse que faria de novo. Então, acredito eu que ele não tenha consciência desse ato agressivo que ele cometeu. E eu queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso. Eu acho que independente do que ele pensava naquele momento, o posicionamento dele, ele não estava no direito de fazer isso, né? Eu acho que foi um processo antidemocrático. A democracia existe para isso. E também foi um ato racista, assim. Esse quadro, ele remete a nós negros, é uma questão humanizatória. Cada 23 minutos um jovem negro morre no nosso país. E muitos desses jovens são inocentes, porque historicamente o negro é o suspeito padrão da polícia. E aí, desculpa de interromper, ainda que não seja, não existe pena de morte no nosso país, né? Exato. Então, independente disso, o suspeito padrão, o negro sempre visto como marginalizado, e os dados são muito alarmantes. Nós precisamos unir as forças, sim, ao invés de nos dividir. Sim. Nós temos que unir, independente de correntes ideológicas, nós temos que ter um pacto de humanidade. Né? Nós temos que unir para erradicar a violência e morte no país. Não é nem diminuir esses dados, nós não queremos mais mortes. Né? Os nossos corpos negros não causam comoção social. Então, é muito infeliz, né? É um episódio muito triste de racismo, e isso mais do que nunca mostra o ambiente de intolerância que está instaurado no nosso país e mostra que nós precisamos realmente traçar um pacto de humanidade, onde vozes que historicamente foram silenciadas tenham vez e voz para poder romper com essas posturas que são inaceitáveis. Inaceitáveis, secretário. É uma imagem que choca muito, né, a gente. Só para detalhar ali, ele alega, ele mostra o quadro e alega que policial só mata a população negra. Mas esse quadro ele foi baseado num dado do Fórum de Segurança Pública, em que 2015, 2016, a população negra morta por policiais de folga ou a serviço é 3 vezes maior do que a população não negra assassinada por policiais a serviço ou de folga. Então, realmente ali retrata esses dados que são dados oficiais do Fórum de Segurança Pública. Mas quando a pessoa ela vê qualquer tipo de amostragem ligada à questão do racismo, aquela pessoa que já é um racista por si só, ele se incomoda. Né? Então, ele quer criar a sua narrativa, ele quer destruir aquela narrativa que é contrária ao que ele acredita. A questão da agressão, ele se incomoda e ele não aceita. Né? Então, se fosse qualquer outro quadro que remetesse à questão do racismo ali,
poderia ser a imagem... Seria a mesma. Porque é o que está dentro dele, ele externou o que está dentro dele. E tem uma frase que é muito interessante, não vou saber de quem é, que fala o seguinte: não adianta só você não ser racista, você tem que combater o racismo. E aí me lembra Martin Luther King também, quando ele fala: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É isso mesmo. Qual a minha responsabilidade diante de tudo isso que a gente está vendo na sociedade? É isso mesmo. É isso mesmo. Geralmente, quando a pessoa se sente incomodada, ela agride o outro. E deveria ser o contrário. Por que eu me senti incomodado? Deixa eu fazer uma crítica reflexiva. Deixa eu realmente pensar o porquê que aquilo me incomodou. E os racistas, realmente, quando eles se incomodam, como o secretário disse, eles externam essa raiva, esse sentimento raivoso. Por isso que terapia não faz mal para ninguém, né? Exatamente. Então, por isso que a gente diz, né, que precisa desse pacto de humanidade. Sim. As pessoas precisam se dar conta que eu não preciso ser negra para lutar contra o racismo, eu não preciso ser lésbica para lutar contra a lesbofobia, eu não preciso ser gorda para lutar contra a gordofobia. Eu preciso ser humana e eu preciso realmente preciso realmente unir as forças para que a gente possa romper com essas violências, essas múltiplas violências e opressões que ainda existem. E a gente não pode se calar diante disso. Não. A violência ela não pode ser banalizada. E no caso do racismo, é bom deixar claro isso, Renato, que racismo é crime. É crime. Racismo é crime, ele tem que ser combatido, ele tem que ser denunciado. Exato. E as pessoas que praticam têm que ser punidas, né? Interessante você falar isso. É o Disque 180 que tem? Disque 100. Disque 100, perdão. Disque 180 é para agressão contra a mulher. Isso. É o Disque 100. E eu vi um dado que o número de pessoas que fazem alguma denúncia vem aumentando consideravelmente. E aí eu pergunto para vocês, vem aumentando a consciência das pessoas? Claro que a gente não vai saber essa resposta, né? Vem aumentando a consciência das pessoas e vem também aumentando o número de casos ou mais a consciência das pessoas? Qual a análise que a gente pode fazer? Porque cresceu muito, assim. Aqui em Brasília, se eu não me engano, foi mais de 70% o número de pessoas que fazem essa denúncia. Ou seja, as pessoas estão tendo mais consciência, obviamente, quem sofre, né? Com esse quadro, com essa situação. Sim, as pessoas, historicamente, como eu te disse, nós fomos silenciados, né? As políticas públicas de igualdade racial, elas foram importantes para que a gente pudesse saber e conhecer quais são os nossos direitos. Então, a partir do momento que a gente começa a ter acesso aos bens de informação e aos bens de serviço, claro que muito falta ainda chegar a esses bens de informação, esses bens de serviço às comunidades, mas a gente começa a denunciar. E as campanhas de ações afirmativas, de empoderamento, de autodeclaração, elas foram muito importantes para que nós nos reconhecesse e nós nos encorajassem para denunciar esse racismo. Então, a consciência, assim, ela é um fato que foi importante. Nós avançamos muito em denunciar e nos encorajarmos, porque muitas vezes nós sofríamos essa violência calados, silenciados. E as políticas públicas, né, como o secretário sempre diz, políticas públicas efetivas e permanentes. Então, elas são importantes e cada vez mais são importantes para que a gente possa ter esses mecanismos e poder ter essa coragem de lutar e garantir os nossos direitos. Beleza. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Os nossos entrevistados são o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial do Distrito Federal, Juvenal Araújo Júnior, e a Gabriela Cruz, que é coordenadora da Associação Mulheres pela Equidade, na verdade, ou Igualdade, né? Mas o nome da associação é Equidade. Isso. Queria falar um pouco sobre essa questão das cotas. É uma polêmica grande, né? Existe uma polêmica nesse sentido. Ao meu ver, as cotas, ela vem tentar fazer justiça a uma sociedade que ainda é e foi tão injusta. Queria saber, subsecretário, a sua avaliação a respeito das cotas. Sim, as cotas elas foram criadas para se mostrar o óbvio.
Hoje a população negra, na sua maioria, são de escolas públicas, um ensino público precário. A maioria da população não negra de escolas do ensino privado, particular. O ensino ele não é igual, ele é desigual. E na hora do vestibular, então, nós temos e tínhamos essa desigualdade na questão na hora da prova em que essa população negra não estava em pé de igualdade. Então, o que precisávamos? Colocar os dois, né, negros e não negros, no mesmo ambiente escolar para mostrar o óbvio, que a minha cor da pele indifere do meu intelecto, que a minha cor da pele não faz de mim menos intelectual ou com menor capacidade de inteligência ou de raciocínio. Então, o sistema de cotas foi criado para isso. É um período de 10 anos, que termina agora em 2024, e esse período foi para mostrar realmente que era necessário, é necessário, só que nós não contávamos com as fraudes. Sim. No dia a dia, a pessoa não negra não quer ser negra, por causa do racismo existente. Mas na hora das cotas, ele ali se coloca como negro. Então, nós tivemos que criar, né, enquanto secretário nacional de Igualdade, a qual a Gabriela também fez parte da gestão, criamos no Serviço Público o ato normativo número 4. Criamos o mecanismo de heteroidentificação, para que pudesse, então, nos concursos públicos, antes do aluno ingressar no serviço público, ele possa ser aferido realmente se ele é um candidato negro ou não negro. Isso seguindo duas determinações do STF, que é a DC 41 e a DPF 86, que falou que só a autodeclaração não era suficiente para que realmente garantisse o ingresso desse aluno negro na universidade ou no serviço público. Então, hoje, estamos em véspera de 2024, e mostrou que hoje nós temos negros e negras na universidade que nós não tínhamos há 5 anos, há 10 anos atrás. Isso é fato, né? E se faz necessário que nós possamos renovar ainda esse prazo para que realmente possamos criar mecanismos ainda melhores para garantir a ambientação das universidades para os alunos negros. E não só isso, eu estava vendo também um estudo, uma pesquisa, que você, portanto, trouxe essa igualdade, né, no ambiente universitário. No entanto, no mercado de trabalho, os negros ainda têm dificuldade em adentrar. Então, ou seja, é todo um sistema que a gente tem que fazer esse panorama e ir tentando melhorar. E como a gente estava dizendo, retomando, para as mulheres negras, a situação ainda é pior, né, Gabriela? Para nós mulheres negras a situação ainda é pior. Eu pude acompanhar a gestão do secretário Juvenal Araújo enquanto secretário nacional e foi uma das maiores conquistas que nós tivemos realmente, a portaria número 04, que foi norteadora no processo de heteroidentificação. Eu costumo sempre dizer que eu sou fruto das cotas, né? A universidade onde eu estudei no Rio Grande do Sul, ela tomou iniciativas de implantar um sistema de ações afirmativas de acesso à universidade, antes mesmo da lei. E eu pude eu mesma provar que eu só precisava de uma oportunidade de chegar até a universidade. E eu até sempre falo com as minhas colegas que das 4 orientandas da minha professora doutora Mônica Bragaglia, eu fui a única aluna negra nota 10. Então, isso mostra que nós precisamos ter acesso e oportunidade à universidade, mas que nós produzimos saber. O nosso intelecto, hoje nós temos vários autores negros, nós temos um processo epistemológico, nós mulheres, nós estamos formando muitas carreiras, mas como você mesmo falou, a cada 10 desempregados, 7 são negros, né? Mais de 1,5 milhão de desempregados negros nós temos hoje no nosso país. E nós temos aí o mercado informal e estratégias do empreendedorismo afro, né? Sim. Também. A gente está acabando o nosso programa. Eu queria que vocês falassem rapidamente quais os principais desafios que nós temos hoje na nossa sociedade para que a gente possa ter uma igualdade maior, uma justiça maior com relação a esse tema, secretário. Tá. Nós só eliminaremos o racismo no Brasil através de políticas públicas, né, de uma forma efetiva e permanente. Hoje, de 5.570 municípios que nós temos no Brasil, nós só temos 71 municípios que têm órgão de igualdade racial criado, conselho de igualdade racial criado,
com sua adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial e com a política implantada. Então, é 1% da federação. Isso mostra o grande desafio, porque o racismo ainda é presente no Brasil, porque não há ainda a prioridade dos gestores públicos à política de igualdade racial. Não há outra forma, Renata, não há uma outra mágica para eliminar o racismo sem esse compromisso dos gestores em implantar a política de igualdade racial nos municípios e nos estados da federação. A educação também, ela passa por Essa política, a política pública é ampla. Na educação, né, quero ser breve, nós temos uma lei, né, 10.639, que virou a 11.165, que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. Ela não é cumprida principalmente por causa da demonização das religiões de matriz africana e essa intolerância religiosa que existe no Brasil. Só que essa história da África não contada na história faz com que essa maioria da população do Brasil não tenha a sua história real contada. Que a história do negro não é essa história europeia que está nos livros didáticos nas escolas brasileiras. Isso me lembra uma música do Alexandre Not Roots, que é a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você que escreveu. E aí eu deixo para as pessoas que estão em casa lerem e estudarem essa letra, porque ela é maravilhosa. Ela fala assim, e apesar de ter criado o toque do agogô, ficar de fora dos cordões do Carnaval de Salvador. É lindo. É muito debate pela frente, mas a gente agradece demais a participação de vocês aqui. Boa sorte nessa caminhada e conte conosco aí nessa luta, viu? Muito obrigada a vocês. Obrigado. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.